Hoje em dia, aprender, absorver um conteúdo e colocar tudo isso em prática a ponto de conseguir gerar uma transformação, a ponto de conseguir transformar isso em um hábito, tá cada vez mais difícil. Você também tem essa sensação? Parece que a gente tá vivendo em um mundo que tá mais acelerado, cheio de distrações, o celular que for, e que a gente tá sendo empurrado cada vez mais para uma rotina automática, do trabalho para casa, da casa para as obrigações, e a gente esquece do nosso avanço pessoal, que ele deve ser contínuo. Mas o que há de mais precioso em ser humano é, sem dúvida, o seu poder de aprender algo novo. E para alguns, esse processo pode ser um pouco mais lento, mas ele é absolutamente possível. E é um dom que a gente não pode subestimar. Esse superpoder do ser humano, essa capacidade de melhorar a própria vida através do aprendizado, é algo quase que divino, pelo menos ao meu olhar. E esquecer disso é como desperdiçar uma parte essencial da nossa própria existência. O conhecimento é por si só muito injusto, eu tenho essa sensação. Quanto mais eu aprendo algo, quanto mais eu me dedico a determinada área, parece que menos eu sei. Você também tem essa sensação? Essa sensação pode ser muito desconfortável. Eu sei, quando eu penso nela, ela traz essa angústia para dentro de mim. Mas também é exatamente ela que nos impulsiona a continuar crescendo. E ao longo da minha experiência, eu percebi que existem algumas técnicas que realmente potencializam o meu próprio aprendizado, o que torna também mais profundo tudo isso que eu tento absorver e mais eficiente, que nada mais é um grande desejo que nós temos. Eu quero compartilhar então 6 dessas técnicas que mudaram a forma como eu consigo absorver conhecimento e como eu aplico elas ao longo da minha vida. O primeiro de todos é me questionar. É o primeiro passo para aprender de verdade e não aceitar tudo como já está pronto, como nos é oferecido. Questionar é o que transforma a informação em conhecimento. Eu sempre me pergunto, por que isso é assim? Como que isso se aplica realmente na prática? Qual é a implicação disso na minha vida? Quando eu me questiono, eu também me forço a refletir, a conectar alguns conceitos diferentes e, claro, sair dessa superfície das ideias. E querendo ou não, é um ponto de partida para qualquer aprendizado que seja realmente genuíno e duradouro ao longo dos anos. O segundo passo é analisar profundamente. Não basta ler, ouvir. Quando alguém fala para mim que leu 30 livros em um mês, 20 livros em um mês, eu fico impressionada, porque eu me pergunto, o quanto que essa pessoa se aprofundou? E se aprofundar na análise significa quase que dissecar o conteúdo, buscar as referências, entender os contextos e as relações que existem entre os conceitos. E quando uma pessoa fala sobre esse volume, eu fico me questionando, essa pessoa só faz isso da vida dela? Quando eu estudo algo, eu sempre procuro relacionar o que eu estou aprendendo com algumas experiências reais, algo que eu já observei no mundo, com outras áreas também de conhecimento. Isso me ajuda a consolidar a informação, transformar aquilo que eu aprendi de forma mais prática e também conseguir criar uma versão mais integrada do mundo. Vocês vão ver o quanto que os nossos novos aprendizados se conectam com outras áreas do mundo. Terceiro passo, não me deixar consumir os conteúdos mais rápidos. Bom, a gente vive nessa era da distração. Os vídeos mais curtos, as notícias estão quase instantâneas, os posts estão rápidos e eu sei que muitos deles podem parecer úteis, mas se não houver um critério, eles prejudicam profundamente o nosso aprendizado. Trabalhar com conteúdo digital como eu aumenta ainda mais essa armadilha. Então por isso que eu sempre procuro me proteger desses estímulos. Vira e mexe, eu me vejo muito imersa nesse universo digital. Por isso que eu sempre retomo a minha dedicação às leituras, aos estudos, que querendo ou não, exigem muito foco, muita paciência. A gente sair dessas amarras do digital faz com que a gente sinta muito mal, que a gente não vai conseguir sair desse quase que um buraco negro nos puxando novamente para isso, mas sempre que eu consigo me distanciar, eu sei que vale muito a pena. O quarto passo é entender que o tempo dos outros
não é o meu tempo. Isso daqui é libertador. Hoje em dia, o WhatsApp e outros aplicativos fazem com que as pessoas se sintam no direito de cobrar as respostas mais imediatas possíveis. A nossa vida não foi condicionada para isso. Cada interrupção, quebra de fluxo de pensamento, de concentração, eu percebi que fazia com que eu diminuísse essa absorção do meu conhecimento e prejudicava de fato meu aprendizado. Eu aprendi que o meu tempo é meu e que para aprender de verdade eu preciso respeitar o meu ritmo sem ceder a essas inúmeras pressões externas. Isso significa criar blocos de estudo ou de reflexão sem essas distrações. Depois que eu comecei a reparar no meu dia a dia o quanto que o WhatsApp se tornou uma função constante, eu comecei a ficar preocupada. As inúmeras dúvidas que iam chegando, as solicitações, me imergiam a ponto de me ocupar em um tempo extremamente desnecessário, em que as pessoas, quando elas começavam a aguardar um pouco mais o meu retorno, eu fazia isso até de forma consciente, porque eu acho muito desrespeitoso quem não responde às pessoas nunca. Mas quando você vai colocando seus limites e o seu tempo, você começa a ser dono daquilo que você tem de precioso na sua vida, que é o seu tempo, a sua organização e a sua dedicação. Quando a gente começa a fazer uma função do começo, meio e fim, tudo fica mais claro, tudo fica mais absorvível para o nosso cérebro. Quinto passo: não me acomodar nem me limitar nos meus aprendizados. Outra técnica essencial é não me limitar ao que é confortável ou o que é mais fácil. Eu não fico apenas com as leituras mais leves ou nos contos mais românticos e fáceis. Tudo bem, existem sim as leituras para a gente relaxar um pouco mais, mas eu sempre estou na busca de materiais que me provoquem, que me desafiem intelectualmente. Ler livros mais densos, estudar temas fora da minha área de atuação, como física, política, cinema, música, fotografia, que eu sou apaixonada, aumenta ainda mais o meu repertório linguístico, sem falar que eu sinto que expande a minha visão de mundo e me estimula a continuar sempre aprendendo. Quanto mais eu me desafio, mais o meu cérebro se adapta, mais a minha curiosidade é aflorada, cresce, e eu também me sinto mais motivada quando eu começo a explorar diferentes fronteiras. O que me fascinou muito ao ler mais sobre filosofia, estudar mais, é que os filósofos, os pensadores, eles muitas vezes tinham áreas de atuação muito distintas. O mesmo grande pensador também produzia quadros gigantescos, realistas, maravilhosos, esculturas, e também amava cálculo. Eu pensava assim, se eu consigo aprender diversos assuntos que me geram curiosidade, então eu vou utilizar também desse superpoder para absorver aquilo que eu gosto de aprender. E antes de ir para o sexto passo, aproveita para já se inscrever aqui no meu canal, me seguir nas minhas outras redes sociais, eu sou a Bárbara Torres em todas elas, e também tenho o meu podcast no Spotify. Então, seguindo aqui, nós vamos para o sexto passo, que é encarar o aprendizado como uma parte essencial da minha vida. Por fim, eu aprendi que ver o aprendizado como algo vital, não de uma forma opcional, fez com que eu estudasse melhor a minha comunicação, fez com que eu ampliasse a minha visão de mundo, que eu fortalecesse a minha capacidade de transmitir um conhecimento que também traz outros resultados práticos para minha vida, mais oportunidades, melhores decisões, mais maturidade emocional, um maior potencial para conseguir ganhar dinheiro e proporcionar conforto para mim e para minha família. Quando eu começo a encarar o estudo dessa forma, o estudo deixa de ser um esforço isolado e passa a ser uma prática que transforma cada aspecto da minha própria existência. Em resumo, as nossas 6 técnicas aqui, que são me questionar, analisar profundamente, evitar conteúdos superficiais, respeitar o meu tempo, não me acomodar, encarar o aprendizado como algo essencial da minha vida. Todos esses passos transformaram o meu jeito de aprender e também de viver, de encarar o mundo. Aprender não é só a gente ficar acumulando um monte de informação. A gente também precisa olhar para tudo isso como um treino da mente, que a gente está sempre absorvendo e também transformando hábitos que a gente sempre tenta colocar na nossa vida como ações reais. É lembrar
todos os dias que temos esse superpoder que nos permite evoluir, que nos permite melhorar a nossa vida e a vida de quem está ao nosso redor. Não importa a velocidade, eu sei que isso é um clichê, não importa qual seja a dificuldade, porque eu sei que não é fácil. O aprendizado, ele precisa ser contínuo. E quem consegue abraçar toda essa nova trajetória, consegue crescer como nunca cresceu antes. Então fica aqui o meu incentivo para você sempre buscar mais conhecimento, mas de uma forma com que você consiga entender, aplicar e absorver, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.